Agora sim. Bom dia, Leonardo. Bom Está... dia, Silmar. Ah, bom dia a todos. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem? Tá bonita a mesa aí, viu? Ô, Silmar, faltou você aqui presencialmente conosco. Pô, essa aí é uma tentação. Agora, às 10 horas, essa mesa aí, pô. Nós Não, estamos aqui com a Karina, com a Carolina Carla, com a Lília, com o Merck, e o Nakamura aqui conosco também. opa, grande time aí. Bom dia a todos. Você já quer começar aí, Leonardo? Ou Vamos lá, Silmar. então, você já está gravando, né? Já está gravando? Perfeito. Bom, antes de começar, Leonardo, eu não sei se tem alguém aqui da Biogás também, e a gente acabou trabalhando em conjunto, né? Se tiver alguém que queira se identificar como a Biogás, também para dar as boas-vindas, fique à vontade. Eu vou, gentilmente aí, o Leonardo pediu para eu aqui abrir, mas quem vai coordenar tudo aí é o Leonardo, sempre de forma muito eficiente. Eu só queria dar as boas-vindas aqui, em nome da Única. É, é muito importante o tema a ser tratado aí pela Karina Santos, né, do grupo Atom, sobre desafios do marco legal da micro e mini geração distribuída. Um tema tão importante aí para os associados da Única, da Cogen, da Biogás e do mercado em geral. Então, é um tema que ainda a gente tem muito a avançar aqui no setor sucroenergético. Semana passada a gente apresentou lá na FenaSucro, o Newton estava presente, e na minha apresentação eu levei os dados da MMGD relacionados ao biogás. O biogás, MMGD está com mais de 23 giga, né? Certamente a Karina vai falar do tema, e o biogás representa 0,5%. E o bagaço 0,04%, né? A fonte solar, 99%. Então, isso representa uma avenida aqui para a gente trabalhar do lado do setor sucroenergético. Então, eu só tenho a agradecer a parceria aí com a Cogen, Leonardo, agradecer ao Newton, Rose, Nakamura, um ótimo evento a todos. Parabéns de antemão a Karina Santos pela excelente apresentação que ela vai fazer com toda certeza. Muito obrigado, Leonardo. Passo a palavra aí para você conduzir. Obrigado, Silmar. Também aqui em nome da Cogen, gostaria de agradecer a todos os presentes, a Karina, que está conosco aqui presencialmente, a Ana Carla e a Lília da Rosemary, que também estão conosco, e mais outros associados aqui participando remotamente. Também agradecer aqui ao Silmar pela parceria com a Única, os eventos que a gente vem fazendo aí de forma híbrida, voltando aí para o presencial, né, Silmar? Setembro, já tem data marcada agendada para setembro. E hoje aqui o objetivo é a Karina trazer as principais mudanças da regulamentação da NMGD, que veio passando por uma série de ajustes ao longo dos últimos meses. Então, acho que esses temas que a Karina vai trazer, todos ainda despertam uma série de dúvidas, porque tem entendimentos que são ambíguos. Aqui acho que vai ser uma reflexão, acho que seria até válido que no meio da apresentação, se me permitir, que o pessoal pudesse fazer perguntas, deixar como se fosse um debate mais aberto, porque são vários temas aqui que exigem reflexões e que a Karina vai trazer para nos ajudar a exercitar, e com isso que a Cogen possa também levar alguns pontos a ANEEL e outros órgãos responsáveis desse tema. Então, desejo aqui uma excelente discussão para nós da NMGD. Fiquem todos à vontade em perguntar aqui durante a apresentação da Karina. Depois, o material vai ser disponibilizado a todos os associados. E passo a palavra aqui à Karina. Por favor, Karina, obrigada.
Obrigada, Léo. Bom dia a todos. Obrigada pelo espaço. A Gê, a única. Acho que a ideia é, de fato, mesmo um debate. Tem vários pontos sensíveis em aberto. E a minha ideia aqui é ser uma facilitadora, né, para a gente conseguir, enfim, melhor entender o tema. Um minutinho. Ótimo. Bom, me apresentando rapidamente. Acho que... Bom, meu nome é Karina, eu sou advogada, eu sou head do Departamento Jurídico da Atom, sou especialista em Direito Econômico. Só um minutinho para colocar por aqui. Tenho MBA com foco no setor elétrico, pela GV. Sou mestre em regulação pela London School of Economics, pela LSE. Enfim, sou pesquisadora pela PUC Paraná, membro da LACLIN e da InfraWomen Brasil. Então, aqui, como introdução, né, acho que a Ana já fez uma apresentação aqui na COGEM, então, a MMGD ela é uma unidade consumidora aos olhos da ANEEL, né, ela possui potência instalada reduzida, né, e tem relacionamento com a distribuidora, né, existe uma conexão direta à rede de distribuição. Então, quando a gente fala em potência instalada reduzida, né, os projetos que estão abrangidos pelo direito adquirido, eles têm até 5 megas de potência. Para os novos projetos, que seria o GD2 ou o GD3, né, pela nova regulação, eles têm até 5 mega para potência para fontes despacháveis e até 3 mega para fonte não despachável, e aí entra aqui a fonte solar. Tá? Então, a grande parte da MMGD. É um autoprodutor de energia, então é um prosumer, consumidor que produz a própria energia, por conta disso, existe uma vedação à comercialização da energia gerada por essas centrais de micro e mini geração. O fundamento é o marco legal, que é a Lei 14.300 do ano passado, a Resolução 1000, né, após a alteração, né, a recente alteração pela Resolução 1059 desse ano, de fevereiro desse ano, o módulo 3, o PRODIST, e aqui acho importante ressaltar que a ANEEL ela vem fazendo um trabalho, né, de perguntas frequentes sobre a MMGD, né, a partir das demandas que chegam na agência, e ela, em maio desse ano, ela publicou um FAQ, que está disponível nesse link, que vem sendo constantemente atualizado. É bem importante dar uma olhada nesse FAQ. A MMGD, ela tem um benefício regulatório, que é o sistema de compensação, né? Então, é o uso da rede de distribuição como uma espécie de bateria, e aqui a gente tem o Instituto do Mútuo, né? O empréstimo, que já foi reconhecido pela Procuradoria da ANEEL, essa característica desse uso da rede. Os créditos são aproveitáveis em até 60 meses após o faturamento, e quando a central ela não gera o suficiente, a energia é puxada da rede. De benefício tributário, o que a gente tem? A gente tem isenção do ICMS até 1 mega, tá? Conforme o convênio da Confas 6 de 2015. Aqui, só fazendo uma observação, esse benefício ele foi feito na época em que o limite de potência da regulação era 1 mega, então ele não foi atualizado. O que acontece? Algumas leis estaduais, elas entendem que esse limite ele pode ser aumentado até 5, né, para projeto antigo, 3 para projeto novo, ali dependendo do tipo de fonte. Então, as leis estaduais, na hora de internalizar o benefício tributário, muitos estados aumentam essa isenção para 5. Uma discussão que hoje está pendente de decisão de mérito pelo STF a respeito da base de cálculo da isenção do ICMS. Então, ano passado, a gente teve uma alteração da Lei Candir, que afastava a incidência do ICMS sobre TUJ e TUST em cargos setoriais.
Mas, no início desse ano, a gente teve uma decisão liminar suspendendo esse artigo da Lei Candir, e hoje a gente tem essa discussão, essa decisão de mérito ainda pendente de decisão pelo próprio STF, tá? Pela Corte. Também existe a isenção do PIS e COFINS sobre a energia compensada, né? E ambos esses benefícios tributários, eles não se aplicam na geração compartilhada, porque a gente está falando de mais de um titular. Temos 4 modalidades de MMGD, né? Num primeiro momento, a gente tinha só o autoconsumo local, isso até 2015. Depois, o boom da MMGD ele ocorreu quando da possibilidade regulatória de autoconsumo remoto, né? Isso dentro dos limites da área da concessionária local, sempre, tá? Temos a geração compartilhada, que no primeiro momento era consórcio cooperativo, e agora, como o marco legal se estendeu para condomínio civil voluntário ou edilício, ou qualquer outra forma de associação civil instituída para esse fim, então a gente tem aí uma possibilidade muito ampla de uso de qualquer associação para fins de MMGD, tá bom? E o e-book são as múltiplas unidades consumidoras, onde a gente tem mais de uma unidade consumidora, mas elas são próximas. Aqui, quando a gente fala em business, né, o negócio da MMGD, a gente está falando de empresas que são gestoras de risco. Então, a gente, né, existe esse risk assessment. Por um lado, a gente tem contratos de desenvolvimento, implantação e operações de projetos, onde essas empresas elas internalizam riscos ambientais, fundiários, risco da construção, risco de financiamento, né, da própria operação da usina e os riscos da conexão, que é o que a gente vai falar principalmente hoje, né, e outros riscos inerentes a qualquer empresa. Isso numa ponta, e na outra ponta ela entrega uma solução para o cliente dela, né? Via contrato de locação de equipamentos, contrato de locação de imóvel, que é o instrumento contratual que é apresentado para a distribuidora, né? Contrato de AIM e aqui, opcional, contrato de parceria comercial. Bom, aqui o objeto do nosso debate hoje, né? Se eu estiver indo muito rápido, desculpa, porque tem muito assunto. Acho que o primeiro desafio é a discussão sobre a valoração da energia compensada, tá? Então, relembrando, a gente tem aqui o faturamento pelo uso da rede, tá? Então, pela injeção da energia, de acordo com o artigo 18 do Marco Legal. Como que ele é feito, né? Então, a gente tem o MUS-G da geração menos o MUS de carga, vezes a nova classe tarifária para faturar a injeção da energia na rede, tá? Que eu estou chamando aqui de TUS-GD, né? Tem uma previsão de que a TUS-GD é aplicável após a revisão tarifária da distribuidora, mas, na verdade, é um direito que ele independe de regulação. Então, quem pediu antes da revisão tarifária, a ANEEL, ela entende que esse direito ele é retroativo, tá? Então, tem a retroatividade até a publicação da lei, isso está previsto expressamente na lei, na Resolução Normativa 1059, 671-B. Tem a obrigação de ajuste do CUJ em 60 dias, né, em até 60 dias da vigência da Resolução Normativa 1059, para trocar o TUS de carga pela TUS de geração, tá? Isso é um ponto importante. E para grupo A, quando a gente fala aqui do uso da rede na injeção, a gente precisa tomar o cuidado para não pagar a demanda de ultrapassagem, tá? O que não se aplica para o grupo B. O outro ponto seria, né, o consumo compensado, então o uso do meu estoque de créditos. Quando a gente fala, né, a gente coloca a discussão sobre a valoração da energia compensada, a gente está falando do uso do estoque de créditos. Então, até mais atuante conforme o marco legal e conforme a resolução 1000, né, a regulação do marco legal.
E caso a central geradora ela não gere o suficiente para o consumo ali das unidades consumidoras, o excedente ele é puxado da rede e a gente está falando de tarifa completa e a regra de faturamento é a mesma para toda unidade consumidora. Então, o marco legal ele definiu 3 regras para a valoração da energia compensada. A gente tem o GD1, que é o direito adquirido, né, ou regra de transição, e novos projetos, que são o GD2 e o GD3. Para o GD1, né, o que abrange o GD1? São os projetos já conectados na época da publicação da lei, ou com pedido de orçamento de conexão protocolado até 7/1/2023. Para esses projetos, a gente tem a isenção de todos os componentes da TE e da TUG, e a manutenção dessas regras de faturamento até dezembro de 2045. Tá? Esse direito, né, isso é muito importante, ele é assegurado mediante a injeção da energia, e aí o prazo é de 12 meses da emissão do parecer para mini GD solar, 120 dias para micro e 30 para mini GD das demais fontes. Para os novos projetos, né, GD2, a gente tem os protocolos, né, do pedido de orçamento de conexão após o dia 7/1/2023 e que não se enquadre como GD3. O próximo slide eu apresento o GD3. Então, projetos de GD2, a gente tem isenção de todos os componentes da TE, um desconto regressivo da TUG Fio B até 2028. Em paralelo, né, nesse período de transição, a gente tem aí um custeio dessa diferença tarifária via CDE por todos os usuários do sistema e a isenção das demais componentes da TUG. Daí, a partir de 2029, a gente tem a aplicação da regra definitiva, né? E aqui uma observação, se o pedido de orçamento ele foi feito entre 8 de janeiro de 2023 e 7 de julho de 2023, a GD2 ela apresenta o desconto de 10% até 2030. Aí aqui, para o GD1, ela também vai a regra da TUG, né? Ele vai poder adotar a regra da TUG. Isso. A TUG ela se aplica para todos os projetos. GD3 é uma regra bastante específica, né? A gente tem pedido de orçamento de conexão após 7 de janeiro de 2023, e ela só se aplica para projetos com potência de geração superiores a 500 kW, não despachável, e se a gente estiver falando de alto consumo remoto ou geração compartilhada, com um ou mais beneficiário, com pelo menos 20% do excedente de energia, tá? E para projetos de GD3, a gente tem descontos parciais na TUG e na TE, nessas ambas essas componentes tarifárias. Daí, sobre o início da injeção, para garantir a classificação como GD1, né? Tem um prazo, tanto legal como regulatório, que eu já mencionei, né, que para mini GD é de 12 meses, da emissão do parecer, que é o atual orçamento de conexão, é o mesmo documento, só é no nome diferente, né? O parecer de acesso agora virou orçamento de conexão. O FAQ da ANEEL indica, né, expressamente que a gente precisa fazer a injeção em montante compatível com a potência instalada de geração. Então, se o projeto é de 5 mega, não adianta injetar 1. Isso não vai garantir a manutenção do projeto na regra de GD1, tá? Isso é bastante importante. Mas um outro ponto esse prazo ele pode ser alargado, né, se houver alguma pendência de responsabilidade da distribuidora ou caso fortuito de força maior devidamente comprovados e na extensão de duração desse atraso ou da distribuidora ou da ocorrência do caso fortuito de força maior. Só uma pergunta, voltando na TV. Você tem um projeto para 5 megas, 3 megas, por exemplo.
aí naquela data limite você conseguiu implementar metade dele, a metade, você perde tudo, ou você fica com metade do que você implementou e entraria na regra da GDU? Depende se a gente estiver falando aqui, enfim, na minha análise, de uma mesma saída ou de várias saídas. Né? Então, se você tiver um projeto com diversas saídas, com diversos protocolos, e você cumpriu 3 dos 5, os 3 estão garantidos. Mas se você tiver uma saída única de 5, e você injetou 1, 2, 3, enfim, não foi proporcional, daí existe o risco de perda do enquadramento. Marina, agora eu entendo que não pode ser desenquadrado, por exemplo, se for algo que é uma limitação da rede da distribuidora, porque a gente está na hipótese em que Seria por a distribuidora limita Exato. a gestão. Exato, e aí que seria uma pendência de responsabilidade da distribuidora, né? Perda da regra da transição, né? Então, quando a gente olha a resolução 1000, existem 4 hipóteses de perda da regra de transição. Então, além da não injeção dos prazos, né, que eu mencionei agora, tem o encerramento contratual, procedimento irregular na medição, isso faz com que o enquadramento em GD1 ele caia por terra, e aumento da potência revelia. Solicitação de orçamento de conexão. Alguns pontos aqui importantes. A distribuidora ela não pode solicitar documentos adicionais, aqueles indicados nos formulários ou na resolução 1000, tá? Com exceção de verificação de divisão de usinas. Essa é uma hipótese onde a distribuidora ela pode solicitar documentos adicionais aos previstos expressamente na regulação. Ela não pode solicitar como requisito, né, requisito à solicitação de orçamento e conexão a aprovação prévia do projeto de instalações de entrada de energia. Então, a aprovação, ela pode condicionar a conexão, mas não ao protocolo. Tá? Deixa eu fazer um parênteses. Acho que tem uma pergunta aqui no chat, o Mário me mandou uma mensagem. Você consegue pegar aí na pergunta? Uma pergunta do Rafael Janix. Podemos usar como exemplo para esse alargamento de prazo as dificuldades criadas pela Energisa? Podemos? A minha opinião é que podemos. Podemos. Por quê? Porque a gente tem hoje uma insegurança muito grande em relação à existência, à validade ou não do parecer de acesso. Então, a gente tem um parecer de acesso e a gente tem um posicionamento reiterado de uma determinada distribuidora em não reconhecer esse direito. Então, como que, do ponto de vista como justificar para os acionistas que a gente vai fazer um aporte de capital de 30, 35 milhões, né, investir ali no CAPEX de um projeto onde a distribuidora ela entende que não existe direito à conexão, né, à rede dela, à rede local. Vamos lá. E o terceiro, né, onde a distribuidora hoje não existe mais, embora o artigo 2º, parágrafo 4º do marco legal da MMGD, ele indique estudos de responsabilidade do acessante, esses estudos, de fato, hoje eles não existem mais, eles foram afastados. Tá? Informações faltantes. Então, a solicitação de orçamento de conexão, ela foi protocolada faltando algumas informações. O que acontece? A correção, ela gera um novo pedido e ela não garante o enquadramento na GD1 se esse novo pedido ele foi protocolado posteriormente a 7 de janeiro de 2023. Tá? E um outro ponto que eu achei importante colocar seriam as mudanças nos módulos inversores. Então, se a gente estiver falando de alterações relevantes ou alterações que afetem os outros usuários, a gente tem, sim, o início do processo de conexão. Mas aqui, né, a gente está falando em conceitos um pouco abertos. Então, existe uma análise subjetiva da distribuidora, então existe um risco. Tá?
negativas de acesso, né? Então, aqui, a discussão, ela é garantir o livre acesso à rede, né? À rede de distribuição. Então, a distribuidora local, ela precisa realizar estudos para garantir esse acesso à rede, né? E o que a regulação hoje diz é que existem duas hipóteses, né? Onde a distribuidora ela pode negar o acesso, que seriam a inexistência de uma solução planejada para uma determinada limitação na rede de transmissão e fatos de terceiro que impedem o acesso. Portanto, se a gente tiver uma limitação na rede de distribuição, a distribuidora ela tem o dever de apresentar um orçamento da obra, e aí o acessante, o potencial acessante, ele decide se ele quer ou não seguir, né? Isso depois de feitos os diversos estudos ali para tentar afastar, né? Pensando ali no custo global mínimo, né? Tá bom, desculpa. É que não aparece. É uma pergunta do Caio Ferreira Andrade. Poderia explicar novamente sobre a reprovação ou aprovação e alteração dos protocolos nas distribuidoras? Então, Caio, basicamente é o seguinte, a gente tem, né, documentos, né, todos os documentos que a gente precisa apresentar durante o protocolo. Se a gente estiver falando que a distribuidora quer que a gente pinte, não sei, o quinto documento ali, colocar em vermelho, a gente tem ali uma questão formal, né? Poxa, a distribuidora ela acha que é importante pintar de vermelho porque ela tem uma... Enfim, para ela isso é um ajuste formal relevante. Mas não, de fato, não é. Né? Então, a gente está falando de uma formalidade que não faz com que a gente tenha descumprido a lista de documentos necessários para que a solicitação, né, de orçamento de conexão ela tenha sido completa. Nesse caso, isso é um mero capricho da distribuidora. Agora, se a gente, de fato, não entregou, né, na data do protocolo todos os documentos necessários, então faltam informações que deveriam ter sido entregues, a correção, ela gera ou pode gerar, o número do protocolo ele pode até ser o mesmo, tá? Mas, assim, o novo protocolo, o novo ato de protocolar, de enviar à distribuidora documentos faltantes, ele é um novo pedido. E a distribuidora ela pode questionar, né, o enquadramento desse projeto na regra da GD1, se esse novo protocolo ele foi feito posteriormente à data limite prevista na lei, que é 7/1/2023. Tá? Agora, especificamente para mudança no módulo inversor, né, se num primeiro momento a gente fez o protocolo pensando numa em determinadas características desses equipamentos, e aí, ou por uma questão mercadológica, o equipamento parou de ser produzido, ou de fato, assim, a gente não teve nenhuma alteração relevante ou não afetou o usuário, né, não tem o porquê a distribuidora ela dizer que existe ali uma irregularidade no protocolo realizado. Então, não teria justificativa para o reinício do processo de conexão. E aí, sempre lembrando, o novo protocolo, pós 7 de janeiro de 2023, ele pode gerar o risco de desenquadramento. É isso. Posso fazer uma pergunta nessa linha aí, Leonardo e Karina? Eu queria saber, eu acompanhei pela mídia, um problema que parece que surgiu na CEMIG, na CPFL e em algumas outras distribuidoras, alegação de inversão de fluxo. E por conta disso os projetos foram recusados. E me parece, pelo que eu acompanhei na mídia também, a CPFL estava retornando ou revendo esse posicionamento. Nessa notícia falava apenas da CPFL. Eu queria saber como é que ficou essa questão, se realmente foi algo bem importante do lado da micro e mini geração distribuída, esse fato, se está atrapalhando muito, como é que fica, se está equacionado. Zilmar, a gente está falando de uma
existe previsão normativa, que é o artigo 73 da Resolução 1000, que ele fala que quando a distribuidora ela identificar a inversão de fluxo de potência, ela precisa fazer estudos alternativos para garantir o acesso. Então, e aí o parágrafo 1º do artigo 73, ele coloca, exemplifica desculpe. Ele exemplifica todos os estudos que podem ser realizados, tá? A ideia é, de fato, garantir o livre acesso, o acesso à rede de distribuição, mas né, vai ter um slide específico sobre isso. A inversão do fluxo de potência ela tem que ser comprovada pela distribuidora, né? Então, quando a distribuidora enviar o orçamento de conexão para o acessante, ela tem que mandar também o respectivo estudo onde ela identificou essa inversão de fluxo e estudos alternativos para garantir o acesso à rede local. O que a gente tem visto, né, que foi justamente a pergunta do Rafael Genix, é que muitas distribuidoras elas simplesmente negam com uma resposta padrão olha, houve inversão de fluxo de potência, então você não pode se conectar à minha rede nesse ponto de conexão. Mas não, essa postura das distribuidoras não é o que a regulação ela prevê. Então, é algo que tem sido endereçado, mas não dá para dizer que a gente já teve um endereçamento desse ponto. Tem sido um ponto de bastante divergência nos pedidos de acesso, por conta do não cumprimento da regulação por diversas distribuidoras. Entendi. Obrigado, Karina. Tem acho que uma pergunta da Veolia. Nath, você pode colocar, por favor? Sim, tem uma pergunta do Fernando Freitas, da Veolia. Bom dia. Demos entrada em um projeto de GD em um aterro sanitário no sul com a Celesc. Fizemos todos os estudos para uma nova cabine. Eles estão exigindo que seja uma cabine única compartilhada. Como você compreende essa exigência? Estamos respondendo legalmente que não tem nada que proíba dessa forma com 2 cabines. Você tem conhecimento se essa exigência da Celesc procede? E, além disso, o processo para a nova cabine está em CNPJ diferente do aterro. Projeto para a nova cabine. Tá. Eu não tenho conhecimento, acho que é o Fernando. Eu não tenho conhecimento de se existe fundamento para essa exigência da Celesc, Fernando. Tá bom, obrigado, viu? Imagina. Mas olha, eu sou advogada, viu? Então, se vocês fizerem perguntas muito Tá técnicas... Não, mas tá perfeita a sua explanação, é mais porque a gente enxerga realmente uma dificuldade por parte da concessionária nesses processos. Mas a gente está justamente buscando embasamento legal para mostrar que essa exigência não procede. Eu queria saber só se você teria alguma informação adicional, mas sem problemas. Muito obrigado. E acho aqui, só para ajudar o colega, né, Karina, e até chamando a atenção aí para associações como a Única, Cogen, a Absolar, a Biogás está presente também, viu, Leonardo? Depois, lá no fim, a Cristiane pode dar as boas-vindas também. E a qualquer momento, viu, Cristiane? Pode interromper aí também. A importância das associações de vocês, né, consultores que assessoram os consumidores, os investidores, em acessar a própria ANEEL, né? A ANEEL tem uma área de mediação, porque isso tem que, eu estou vendo o papel da Absolar, sempre reclamando na mídia e levando lá para a ANEEL, acho que isso é importante, porque senão o regulador tem que ser provocado, né, Karina, para ficar no seu âmbito aí do direito. Então, acho que é importante, como o Fernando está colocando, expondo aqui nesse momento, também, Fernando, você, dentro do possível, também levar a própria ANEEL, estimular aí, provocar o regulador, porque efetivamente isso não pode virar praxe, né, Karina?
acabar interrompendo um investimento tão importante em MMGD, energia renovável, por conta de alguma burocracia que não está prevista em lei ou alguma discricionariedade, né? Então, só para chamar a atenção da gente também, a associação, né, Leonardo? Para a gente dar apoio aí, não só aos associados, mas, enfim, provocar o regulador sempre que for importante preservar investimentos tão... a Cristiane está aí. Muito obrigado, viu? Nada, Fernanda. Só para pontuar, né, Leonardo? Que isso é importante também. Obrigado, Silmar. Antes da Karine, talvez a Cristiane pudesse dar as boas-vindas também pela Biogás, Leonardo. Se quiser dar as boas-vindas, Karine. Ô, Cristiane. Sim, obrigada. Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer, né, pela possibilidade de ter vocês aqui falando sobre esse tema, Karina, e realmente é esclarecedor e é um momento importante, né, essa questão de ter uma lei regulamentando das mudanças, do que pode ser solicitado ou não. Eu estava com a câmera desligada, mas estava te acompanhando aqui desde o início e agradeço muito por isso. Agradeço pela sua presença aqui, agradeço pela Cogem, pela Única, pela parceria aí nesse webinar. Obrigado. Obrigada, pessoal. Bom, vamos lá. Atraso nas obras da rede, né? Então, a gente tem prazos específicos, tá? Na resolução 1000, está no artigo 88. A consequência de atraso nas obras da rede é a suspensão de prazos de conexão e cobrança, né? Exceto se autoconstrução. Então, se o acessante, né, o empreendedor, ele puxou para ele a obrigação de construir a rede local, né, que vai conectar o empreendimento dele à malha da concessionária, da distribuidora, há dificuldades, né, e erros de terceiros que vão executar essas obras, eles passam a ser de responsabilidade desse potencial acessante. Então, a gente não tem aí suspensão de prazos de conexão, a gente não tem possibilidade de prorrogação do CUJ, então tudo fica um pouco mais complexo, eu diria. O atraso nas obras da rede, né, ele garante ao acessante direito à compensação pelo atraso, é o artigo 440, tá? Mais importante ressaltar que lucros cessantes, os lucros cessantes eles não são tratados em âmbito administrativo. Então, a gente pode pedir uma compensação pelo atraso, que é aquela prevista no 440, mas lucros cessantes a gente precisaria ir até o judiciário para pleitear. Eu acho que só nesse ponto, pelo menos da nossa experiência, que a gente tem observado, é que a distribuidora ela tem demorado para comunicar esse atraso. Então, ela vai deixando passar, você fica lá de cima, em cima, de cima. Aí ela comunica e aí diz que tem algum problema para prosseguir, em geral, alguma hipótese que suspende o prazo. E isso é algo que eu acho que precisa também ser trabalhado com a agência. Porque, assim, qual é o momento que a distribuidora ela precisa fazer essa comunicação de que ela realmente está enfrentando uma dificuldade que se caracteriza uma hipótese de suspensão. Não vai passando, vai passando, vai passando, e quando ela comunica, já passou 6 meses, e aí a gente não sabe, afinal, se era de fato uma hipótese de suspensão desde o início, ou se não era, né? Pode ser, realmente, de repente, a distribuidora está muito atribulada lá, com várias obras, enfim, não consegue dar vazão, mas isso não seria uma hipótese de suspensão. Sim, eu acho que é um ponto importante. Eu concordo. Até porque, assim, a gente segue com a construção da usina e, de repente, a gente recebe a novidade ali, né? A gente é surpreendido com o fato da gente não ter uma rede para conectar. Então, de fato, acho que esse ponto é um ponto que a gente precisaria pedir um posicionamento da agência, né, da ANEEL. Bom, aí, seguindo o processo de conexão, a gente chega no momento da vistoria, né? O que a gente tem aqui? A gente tem a proibição de comercialização dos pareceres de acesso e alteração do titular ou do controle societário do titular do parecer
até a solicitação de vistoria do ponto de conexão, tá? Isso está previsto em lei, isso está previsto em regulamento. A consequência é o cancelamento do parecer, né, que é o orçamento de conexão, né, antes da celebração do CUJ. Qual que seria aqui uma alternativa proposta pela própria Procuradoria da ANEEL? Que o desfazimento do negócio, então houve, por exemplo, uma alteração de controle societário. O desfazimento dessa alteração de controle societário ele é suficiente para afastar, né, para afastar o cancelamento do parecer de acesso. Então, está nessa nota jurídica que a gente identificou 7 de 2023 e refletida no ofício 70 de 2023, que posso dividir com todos esses documentos. Um ponto aqui, né, por isso que eu coloquei o cancelamento, a consequência é cancelamento de orçamento de conexão antes da celebração do CUJ. Por quê? Porque pós celebração do CUJ existe a vedação, mas a gente entende que não existe consequência, né? Não tem, aqui é uma interpretação nossa, não tem posicionamento formal da ANEEL nesse sentido. Por quê? Porque não existe orçamento de conexão para ser cancelado, o contrato ele já foi assinado. Então, aqui existe uma possibilidade da gente, enfim, discutir o assunto com a agência. Aqui achei importante trazer o artigo 94 da Resolução 1000, que se houver, né, falando em grupo B aqui, se houver uma segunda reprova, né, a segunda vistoria ela foi reprovada, né, para aquele usuário do grupo B, pelo mesmo motivo da primeira, existe a previsão de cancelamento do orçamento de conexão, tá? E aí aqui é a perda do enquadramento na GDU. Um ponto relevante é que na vistoria, a vistoria ela é o momento onde a ANEEL ela pode identificar divisão de usinas, tá? E aí a gente identificou um precedente que é o ofício 103 desse ano, e a falsa declaração de carga. Então, o que acontece? A gente, né, entrou ali com diversas solicitações de acesso né, do empreendimento ali próximo, né? A segunda, terceira, quarta solicitação, ela foi aceita pela distribuidora, os empreendimentos foram construídos, mas existe a possibilidade de, no momento da vistoria, a distribuidora identificar, né, ou questionar ali, né, uma possibilidade, uma hipótese de divisão de usinas. Então, você investiu o seu CAPEX e chegou no final do processo de conexão, você é surpreendido com um enquadramento ali uma hipótese, uma situação que é vedada pela lei, pela regulação. Faturamento, né, do sistema de compensação, ele deve ser feito, né, a partir do ciclo subsequente à realização da vistoria e instalação do sistema de medição. Se a distribuidora não cumprir, tem aqui previsão no 323, parágrafo 5º, de devolução em dobro de tudo que foi pago a mais, tá? As distribuidoras não reconhecem essa devolução em dobro se a gente pleiteia diretamente a elas, então esse ponto precisa, né, nesse ponto precisa envolver a ANEEL, tá? E aí aqui pode ter um desgaste no relacionamento, então é importante levar isso em consideração. Existe aqui uma previsão de alocação de excedentes. Então, primeiro, na mesma unidade consumidora que injetou energia, né, em outros postos tarifários, para uso em ciclos subsequentes. No segundo momento, em outras UCs do mesmo titular, matriz e filial. E no terceiro momento, em outras UCs do EMU, que é a geração compartilhada que injetou energia. Né? Por fim, nas UCs residencial baixa renda do PERES, tá? Do programa do governo. E se a distribuidora não alocou, ela deve também pagar em dobro aqui. Essas regras de alocação de excedentes, elas são pré-aplicação de eventual benefício tarifário. E critério, né? A gente pode utilizar 2 critérios, um percentual do excedente ou ordem de prioridade até o limite da energia ativa consumida, tá?
Se não é dito nada, a regulação prevê que a alocação de excedentes ela deve ocorrer na unidade consumidora de maior consumo medido. Tem distribuidora que está jogando para unidade, para a central geradora. E aí a gente tem um crédito morto que fica ali parado, e isso gera um prejuízo milionário. Os excedentes que não forem utilizados, eles se transformam em crédito, e créditos são intransferíveis. Existe previsão expressa, a exceção é encerramento contratual. Então, a distribuidora ela deve alterar, aqui é um ponto também importante, que ela tem a obrigação de alterar os seus participantes do sistema de compensação ou os critérios de alocação de excedentes no ciclo de faturamento subsequente ao ciclo em que ocorreu a solicitação. Esse ponto é uma bagunça. Na prática, a gente luta para conseguir, inclusive, que a energia que foi gerada ela seja de fato reconhecida, porque ela se perde nas planilhas de edição das distribuidoras. Vedação à divisão de usinas. Acho que um ponto aqui o 655E, ele coloca que a vedação ela é para se enquadrar nos limites de potência instalada da MMGD. Ou seja, os demais casos de divisão de usinas, eles não existe, para esses casos não existe vedação. Então, se houver uma divisão para se enquadrar nesses limites, aí isso é vedado pela regulação. Se não for para se enquadrar nos limites, ou seja, se existe uma racionalidade técnica e econômica, é permitido, tá? A distribuidora ela é responsável pela fiscalização. Não é necessária a anuência prévia da ANEEL. A ANEEL ela não se furta de avaliar, né, casos de divisão de usinas se ela foi chamada para o caso, mas não é necessário, tá? Um ponto sensível é a inexistência de critérios pré-estabelecidos para, de fato, a gente conseguir mapear o que seria ou não risco de divisão de usinas. Então, quando a gente teve a consulta pública 51 de 2022, diversos critérios foram discutidos, mas a agência entendeu que fechar determinados critérios não atenderia ao objetivo da norma, que é, de fato, vedar esse tipo de negócio, né, de uma usina, uma fazenda solar gigantesca fatiada para fins de enquadramento na MMGD. E aí, assim, uma informação importante que a gente identificou, né, que pode ajudar, seria essa lista de casos de divisão de usinas que a ANEEL disponibilizou no site dela. Então, ali tem diversos casos, né, que exemplificam um pouco do atual entendimento da agência. E aí, assim, atual, esse entendimento ele pode ser alterado, e a gente tem aí um risco também, né? A consequência, né, da identificação de um caso de divisão de usinas é o cancelamento do processo de conexão e o desenquadramento no sistema de compensação. E aqui, quando a gente fala no artigo 655F, a gente está falando não só da suspensão desse enquadramento, né, do sistema de compensação, como uma revisão do faturamento retroativa, né, limitada a 36 meses. Então, a gente tem aí esse risco de fato, de refaturamento, né? Mas a agência ela entende que também, né, à luz do slide anterior, o reinício, a gente pode, né, a gente consegue endereçar casos de divisão de usinas com reinício de processo de conexão, tá? E aí, por fim, eu trouxe uma exceção, que é a exceção prevista pela regulação, que seriam as usinas flutuantes. Então, usina flutuante pode dividir usina, né, dividir essas usinas, desde que os equipamentos sejam autônomos e as subestações independentes, tá? Isso está no parágrafo 4º do 655E. A gente tem, desde a Resolução Normativa 482, que foi a primeira norma de MMGD, né, da ANEEL, a vedação à comercialização. Então, é uma vedação ainda que implícita, tá?
existe previsão expressa, sempre existiu desde 2012, da cobrança de reais por unidade de energia elétrica. E aqui qual que seria aqui né, o entendimento da agência? Pode ter relação com o custo da usina, mas não com a tarifa da distribuidora. Então, a ideia é a gente manter lá, né, pensando no começo dessa apresentação, a característica da MMGD como autoprodução, né? E aqui eu peguei essa frase, que eu não coloquei entre aspas, mas ser sócio foi uma frase que eu ouvi na ANEEL, né? Ser sócio é diferente de ser consumidor. Então, a gente precisa ter esse cuidado de não caracterização da vedação. O aporte da garantia de fiel cumprimento, que está previsto também tanto no marco legal como na regulação, para projetos com potência superior a 500 kW, tá? Inclusive aumento de demanda. O momento do aporte da garantia é no ato do protocolo da solicitação de orçamento, e as exceções são consórcio, cooperativa e EMUC, desde que exista a permanência por 12 meses, né, nesses institutos, né, 12 meses contados da conclusão da conexão. Então, se não houver esta permanência, né, do titular nessas modalidades, né, e não houve o aporte de garantia, a gente tem aqui o risco de perda do enquadramento do sistema de compensação, tá? E aqui eu trouxe também um item do FAQ da ANEEL, que é o 3.14, que fala dessas exceções e da obrigação de permanência de 12 meses. Então, hoje, a gente tem a possibilidade de aporte da garantia via calção em dinheiro, título de dívida pública ou fiança bancária. Na regulamentação foi discutido o seguro-garantia, mas a agência afastou essa possibilidade. Hoje, a regulação, ela, né, determinou que a distribuidora ela deveria indicar no mínimo 4 bancos ou instituições onde ela aceitaria a fiança bancária, mas depois de julho desse ano, né, as distribuidoras que não apresentaram esses bancos e instituições, elas abriram o flanco para a gente aportar a garantia, né, de a fiança bancária de qualquer instituição, bom? Sob pena de mora. Então, quem não aportou e não assinou o CUJ, a gente está, né, existe aí uma irregularidade. Karina, o Fernando fez mais uma pergunta. Quando você se refere à separação de usinas, isso incluiria separar, por exemplo, 3 projetos de 1 megawatt, potência estimada de geração do aterro de 3 megawatts, em 3 SPS distintas? Sim. Teríamos um risco regulatório nesse caso? Sim, exatamente isso, Fernando. Então, assim, dependendo da distância de cada uma dessas saídas desses projetos, né, se a gente tiver em terrenos contíguos, se tiver uma cabine compartilhada, aí a gente tem um risco de entendimento de divisão de usinas. Perfeito, obrigado. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta nessa linha também, Karine. Uma usina MMGD biogás, 5 mega, e no mesmo sítio coloca uma fonte fotovoltaica até 3 mega. É o mesmo CNPJ. Na linha da pergunta do Fernando, a gente tem algum risco regulatório, nesse caso específico, de ter MMGD de fontes distintas, mas no mesmo investidor, numa usina, fotovoltaica 3 mega e uma biogás até 5? Mar, Porque aí são duas fontes, parecido com duas fontes, né? São separadas, mas separados. São 2 projetos, assim... A despesa está no mesmo lugar. Mas eu também não afastaria o risco. Eu acho que existe. A verdade é que, assim, nos próximos meses, nos próximos anos, a gente vai ter uma fiscalização absurda da agência, né, das agências estaduais, enfim, e das distribuidoras, porque a gente está falando de subsídios com valores muito expressivos. Então, assim, existe. A gente chegou a consultar muito de outros projetos nossos, o que eu entendo, o que a gente viu em 3 concessionárias distintas é que eles
eles ficam incomodados quando é no mesmo local físico, né, dentro do mesmo empreendimento. Eles falam que tem que ter uma separação física, que é algo impossível no nosso caso, por exemplo. Então, estando no mesmo local físico, eu entendo que as concessionárias ficam um pouco mais apreensivas com isso. Mas não só, viu, Fernando, porque, por exemplo, eu identifiquei um precedente onde a gente estava falando de 2 empreendimentos que não eram contíguos, eram próximos, mas eram de um casal. Então, era o CPF da esposa e o CPF do marido e a ANEEL, entendeu? Que houve divisão de usinas. Então, ainda é um assunto super nebuloso, né? Nossa, daqui a pouco vai ter que chamar a FBI para aprovar o MGD, né? Pois é, a gente já não sabe o que faz. Está plantando árvore no meio, sabe? Tá bom, obrigado. Vamos lá, pode. Então, aqui, voltando para as garantias, né, a gente tem o valor de aporte de 2,5% ou 5% do investimento do projeto, tá? E aí, investimento do projeto, os valores estão mais definidos, melhor definidos na resolução homologatória 3171. Prazo para aporte, né? Se a gente tem, né, entrou entrou em vigência e a gente teve a vigência da resolução 1059 com um orçamento válido. Então, ou assina o PUJ ou apresenta a garantia até 90 dias da vigência, tá? Da 1059. E se tiver solicitação de orçamento de conexão já protocolada na vigência da 1059, aporta a garantia em até 90 dias contados da emissão do parecer, né, que é o orçamento de conexão. O risco de não aporte é a perda do orçamento, tá, do parecer. A validade é de até 30 dias após a conexão. Se vencer antes, o processo de conexão cai. Se vencer depois da conexão, nada acontece porque já foi conectado. Então, na prática, tem a vedação, a mesma história do PUJ, né? Na prática, tem a vedação, mas assim, na norma, né? Mas na prática não acontece nada. A execução da garantia, então, né? O que as hipóteses, né? De não estaria aprovada no prazo do PUJ. Então, aí a gente teria a execução de 5% ao mês com a execução do valor remanescente no 13º mês, tá? De inadimplência. No caso de desistência de conexão após 90 dias da emissão do parecer, ou seja, recebeu o parecer, nós temos até 90 dias para desistir, né, do processo de conexão sem ter a consequência da execução da garantia de fiel cumprimento. Ou se antes da vistoria, a gente não cumprir com a obrigação de renovação dessa garantia no prazo mínimo de 15 dias, que também é um prazo previsto na 1059. Prometo que está terminando, gente. A perda de validade do orçamento de conexão, ela está prevista no artigo 83, parágrafo 7º da Resolução 1000. São os casos de não aprovação pelo acessante, né, ao longo do processo de conexão, né, que ele precisaria aprovar nos prazos definidos em regulação. Então, a não observância de prazos regulatórios pelo acessante, ela resulta na perda da validade do orçamento de conexão, assim como não pagamento da participação financeira ou dos custos de medição, não devolução dos contratos assinados no prazo dos prazos regulatórios, tá? E aquela questão de transferência de controle societário, alteração do titular do parecer de acesso, enfim. Também ela resulta na perda de validade do parecer de acesso. Aí, o que eu achei importante colocar aqui? A regulação, ela prevê que o orçamento de conexão somente pode ser revisado mediante acordo entre as partes. Ou seja, não tem fundamento legal, regulatório, para a distribuidora desistir, invalidar ou rever o orçamento de conexão. Então, só o consumidor ele pode desistir do orçamento de conexão. Tá? Além da perda da validade do orçamento, a gente tem casos esparsos, né, ao longo da Resolução 1000, que prevêem cancelamento do orçamento. Tá? E quais são? São 5 casos. Né, no artigo 68 fala, não solicitação da vistoria no prazo de 120 dias da aprovação do orçamento,
A segunda hipótese, comercialização do orçamento de conexão, tá? Então, cancela o orçamento e tem o desenquadramento do sistema de compensação. A reprova na segunda vistoria do grupo B, que eu já mencionei. Não apresentação ou não renovação da garantia de fiel cumprimento. E falsa declaração de carga, tá? Aqui observando que também tem o desenquadramento do sistema de compensação e declaração falsa é crime. E, por fim, outros pontos do marco legal que são muito relevantes é o optante B, que, né, a gente teve aí um debate bastante considerável, mas que, de fato, houve a manutenção da vedação ao envio de excedente a outra unidade consumidora. Então, hoje, existe aí uma chuva de judicialização. Eu, particularmente, tenho que não existe direito adquirido à regra de faturamento, então, não tenho que, assim, no primeiro momento, o judiciário ele pode conceder, né, liminarmente, mas, de fato, se a gente tivesse direito adquirido à regra de faturamento, a gente não teria revisão tarifária. Então, o TANT B mudou a regra e a gente não tem muito o que fazer a respeito, né? Essa regra ela não está sendo aplicada de maneira retroativa, né? Então, o que faturou, faturou. Então, também não tem nenhuma irregularidade em relação à retroatividade da nova norma, tá? Tem aqui o cálculo de custos e benefícios da MMGD, que é um ponto independente de regulação, mas que, aí, de novo, aqui eu pedi ajuda para os amigos engenheiros, né? Eles dizem que é muito difícil definir custos e benefícios da MMGD, né, assim, gerais, genéricos, para o nosso sistema integrado, para o nosso SIM, que esses cálculos, eles são muito de acordo, eles variam de acordo com as especificidades das redes locais. Então, como advogada, eu estou aguardando como que o assunto vai se desenrolar, mas me parece que é tecnicamente muito mais complexo, né, do que a gente considerou, eu considerei, pelo menos no primeiro momento. A lei, né, o marco legal, ele previu o enquadramento da MMGD, né, dos projetos de MMGD como projetos de infraestrutura para fins de emissão de debênture incentivada, né, e aí a gente tem aqui benefício da isenção e de redução de IR, assim como previu que esses projetos fossem enquadrados no REID, né, para fins de isenção de PIS/COFINS na aquisição, locação e importação de bens e serviços, no período de 5 anos, a partir do enquadramento desse reconhecimento, mas são pontos também pendentes de regulação, e até onde eu tenho ciência, a gente não tem aí uma sinalização do governo de que essas regulamentações elas vão ocorrer num curto espaço de tempo, né? Que elas envolvem também, enfim, o governo abriu mão de receita. Recentemente, a gente identificou um ofício circular da ANEEL, onde ela arquiva, né, ela arquivou todos os pedidos de enquadramento no REID. Então, desde o ano passado, né, da publicação do marco, a gente ficou, poxa, eu protocolo, mesmo não tendo, né, mesmo não tendo uma norma específica para MMGD, então eu coloco, né, tento aproximar ali das normas que existem, né, de geração, e aí tento o reconhecimento desse meu direito, né? E aí o que a ANEEL já se posicionou é que esses pedidos, eles de fato foram arquivados e não tem papo, pelo menos por enquanto. Acho que é isso. Obrigada pelo tempo de vocês. Espero não ter corrido muito, porque é muito conteúdo. Obrigado, Karina. Uma apresentação muito rica de informações, né? Em tema complexo, que traz algumas interpretações. Acho que agora, nesse momento, a gente pode continuar esse debate. Silmar, Cristiane, demais que estão aqui online também, fica aberto aí, onde só se identificar, por favor, o nome da empresa, e também aqui na Cogem estamos presentes com o Lucas, da Sodrec, com a Juliana da CPFL, Lilian e Ana Carla da Comerc, e a Karina aqui da APA, que acabou de fazer a apresentação. Acho que tem a Cristiane, né? Aqui,
tudo bem? Me permita fazer uma correção na minha fala anterior, quando eu desejei as boas-vindas à Karina. Eu estava no começo da sua fala, Karina, não no começo da reunião. Cheguei uns minutos depois, me desculpem aí até por isso. E, Karina, eu gostaria de te perguntar, você falou de uma lista de empresas que foram identificadas como fazendo essa divisão da usina. E parece que é um tema que realmente não tem um consenso ainda, é difícil. Você citou o exemplo aí dos 2 CPFs de um casal, né, que foi identificado como a divisão de usinas. Mas, além dessa lista que a ANEEL publicou, em relação àqueles projetos, eles chegaram a ter algum, como que eu vou dizer, tiveram algum problema do tipo de uma situação que não pôde ser continuada, que o projeto não pôde, ou cuja solicitação foi interrompida, ou de repente já estava em andamento e teve que retomar as atividades? Eu fiquei com essa dúvida, que acho que foi um tema até que trouxe preocupação, né? Como identificar, mesmo com fontes diferentes, mesmo embaixo do mesmo CNPJ, acho que o Zilmar trouxe essa dúvida também. Porque parece que é uma situação assim um pouco difícil de ter uma justificativa diferente da ANEEL. Parece que a ANEEL está com o olhar voltado para isso. Não sei se fiquei com a interpretação correta. O que a ANEEL, quando o caso chega, né, até ela para análise, o que ela pede é que a racionalidade técnica e ou econômica daquele arranjo ele seja comprovado pelo acessante. Só que, de novo, né, a gente tem aí tem critérios subjetivos. Então, por exemplo, eu, no primeiro momento, eu achei que o critério de temporalidade ele seria suficiente para afastar o entendimento de divisão de usinas, né? Ou seja, eu construí uma usina no terreno A e, depois de alguns anos, eu fiz uma prospecção de usinas naquela região e eu identifiquei que eu só conseguiria alocar, né, o terreno B ao lado do terreno A. Esse critério temporal a ANEEL não reconhece como suficiente para justificar uma usina ao lado da outra. Teria que, né, no entendimento da ANEEL, ampliar a usina existente e pagar a demanda contratada. Então, a gente fica numa situação muito, muito difícil, porque, de fato, o assunto ainda ele é muito solto. Não dá para a gente estabelecer critérios XYZ. Então, CNPJs diferentes, né, titularidades diferentes, matrículas diferentes, desmembramento de matrícula, enfim, não dá para a gente dizer que se a gente cumprir com 3 ou 4 critérios, a gente vai ter o risco de enquadramento, né, dessa vedação de divisão de usinas afastada. Perfeito, entendido. Obrigada, Karina. O Elton levantou a mão. Oi, bom dia a todos. Karina, uma pergunta. Você falou ali sobre a TUS de G e o reembolso de quando a usina estiver enquadrada antes da publicação da lei. Isso é permitido para qualquer usina? Como é que é isso? Eu peguei na metade da sua fala. Bom dia, Elton. Na verdade, não é da lei, assim, foi publicada a lei, o direito ele existe. A lei ela fala, né, que a TUS de G, né, que seria a TUS de GD, né, porque seria para a injeção da MMGD, ela é devida após a revisão tarifária da distribuidora. Mas quem pleiteou no período entre a publicação da lei e a revisão tarifária da distribuidora, a ANEEL entendeu que deveria haver um refaturamento, né, retroativo. Então, é isso. Obrigado, tá claro. Karina, uma pergunta do Gabriel Ortiz de Almeida. Karina, bom dia. Parabéns pela apresentação. Em relação ao futuro da GD, quais são as suas expectativas frente à abertura do Mercado Livre? Bom dia, Gabriel. Bom, eu acho que a gente vai ter aí um boom de projetos nos próximos anos, mas o fato é que com a abertura de mercado a gente tem uma, entre aspas, concorrência do Mercado Livre com a MMGD, né? Hoje a MMGD ela é uma abertura de mercado para baixa, média tensão. Então, eu entendo que vai ter uma migração de muitos consumidores para o Mercado Livre. Aí o que a gente precisa avaliar são as amarras contratuais desses consumidores que hoje estão na MMGD. Então, a análise vai ser uma análise econômica, até que ponto vale a pena pagar multa, e todas as, né,
bancar todas as consequências contratuais, dos contratos hoje firmados, para decidir esses contratos seguir para o Mercado Livre, versus, né, todos os encargos que você deixa de pagar quando você sai do ambiente regulado, a gente está falando de ambiente regulado, quando a gente fala de MBGD, para ir para o ambiente livre. Então, é uma análise econômica. E aqui talvez não esteja regulamentado ainda, mas talvez você possa até ajudar, né? Por exemplo, cito aqui o meu exemplo. Eu tenho MMGD aqui em casa, mas não cobre todo o meu consumo. Eu tenho que sempre, todo mês, comprar da distribuidora, não consigo gerar créditos. De repente, eu acho que hoje não está regulamentado, mas eu posso ser, lá no futuro, consumidor livre e também ter MMGD na minha casa, né? Ou na minha indústria, talvez, né? Pode ser que haja uma harmonia lá na frente, talvez, para quem não gera crédito, né? Como eu. Mas hoje eu acho que isso não é possível, né, Karina? Não é possível. Se Tá. você migra para o ACL, né, você pode Ou ficar um ou outro, descoberto né? contratualmente no ACL, né, no ambiente livre. E aí E- sofrer com as consequências da compra no mercado de curto prazo no ambiente líquido, né? Que é uma energia que é valorada, né, ao PLD. mas não vou poder ficar nos dois ambientes, né? Não. Quer dizer, hoje, né? Aí a Cogen, a Besolar, Única, a Biogás, trabalhar para que isso seja possível, né? Porque se eu tenho uma MMGD, mas tem um baita consumo, talvez eu tenha que ficar nos dois ambientes, né? No livre e no regulado, porque eu já investi em MMGD, né? E aí, se tiver, a gente estiver falando de projetos diferentes, aspectos diferentes, né, empreendimentos diferentes, poderia. Então, poderia uma empresa, né, um grupo econômico, definir que determinados ativos vão migrar e outros vão ficar, mas aí teria que ter essa separação, né, Certo. essa definição de qual é o CNPJ que fica, qual que vai. Entendi. Observando a regulamentação atual, né? É, e aproveitando a pergunta aí do colega, sobre o futuro, né? Não sei se em relação ao futuro da GD com o Mercado Livre, mas com o fim aí um ano após a publicação da lei, você entrou num regime diferente, menos benéfico do ponto de vista tarifário. Houve alguma retração a partir de janeiro de 2023, em investimento em MMGD? Vocês notaram isto? Para novos empreendimentos a partir de janeiro de 23, deu uma arrefecida, Karina, ou não? Todo mundo já incorporou isso? Não, agora ficou menos atraente, mas ainda é atraente a MMGD. Os desafios são outros, né? Acho que o retorno econômico é menor, né? Mas ainda, né? E aí é uma análise econômica, né? Ainda é atraente. E aí toda uma gestão da energia, existe toda uma necessidade, né? De hoje profissionais mais completos no sentido de fazer a gestão desses empreendimentos para definir o quanto de energia vai ser gerado, compensado simultaneamente, o quanto que vai virar crédito, né? A gestão desses créditos ela vai ter que ser mais sofisticada, inclusive pensando na incidência do ICMS, né? Porque a base de cálculo hoje está em aberto, né? A gente tem a base de cálculo quando existe a incidência do ICMS na TUJ e na TR. Então, toda essa gestão ela vai precisar ficar mais sofisticada para que o retorno econômico ele seja maior. Mas, assim, de fato, se a gente comparar GD1 com GD2, GD3, existe aí uma perda considerável de retorno econômico, mas ainda é atraente. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Alguém tem mais uma pergunta? Acho que aqui não temos mais perguntas. Quer fazer algum comentário?
Eu vou fazer aqui minhas falas finais. É, eu acredito que fica aqui uma lição de casa para a Única, Biogás, Cogen. É, a Karina bem levantou alguns pontos. Tem que verificar o posicionamento da ANEEL. É, se a gente bater lá na ANEEL, ela sempre vai falar, não, tem que ter um caso específico. Mas a gente pode fazer uma releitura aí das normas e verificar algum ponto que seja dúbio em relação à própria norma, né? E aí a Karina pode até nos ajudar, sendo advogada. Acho que talvez, Leonardo e Cristiane, possamos ter uma lição de casa aí de verificar junto aos nossos associados como está sendo a aplicação dessas novas normas para a MMGD e, eventualmente, levar lá para a ANEEL, provocar a ANEEL para ajudar nossos associados. Às vezes é difícil o associado se expor, a Karina chegou a falar nisto, né? A dificuldade de exposição de um agente perante a ANEEL ou a própria distribuidora. Acho que é importante a gente dar esse apoio, assessoria aos nossos associados com relação a um tema tão importante que realmente, com essas novas regulamentações, não deve estar sendo fácil a aplicação com tantas distribuidoras que a gente tem aqui no país, né? Então, fica aqui essa proatividade, né, Leonardo e Cristiane, para a gente poder ajudar o associado. Estamos de portas abertas, imagino Cogen, a Biogás, aqui na Única, para tentar assessorar e ajudá-los nessas questões que foram tocadas pela Karina. Parabéns, Karina, pela apresentação, a toda a sua equipe. Obrigado, Leonardo, pela parceria com a Cogen, Cristiane com a Biogás e a todos os participantes. Eu vi que chegamos a quase 100 participantes, então é um tema que realmente a gente tem que ter atenção aí no dia a dia. Parabéns a todos. Obrigado. Obrigado, Silmar. Até pegando o gancho aqui nessa proposição, o Silmar está falando da gente levar os pontos à meta. Eu acredito que levar, em nome das associações, se a gente conseguir levar em conjunto com o Cogen, Única, Cristiane, e se você topar pelo gás também, a gente vai levantar aqui quais seriam esses principais pontos, agora os mais relevantes, e a gente poderia trabalhar conjuntamente aqui para que a gente leve esse ofício à ANEEL e depois a gente peça uma audiência com eles para fazer a exposição. E, Cristiane, se você acha que vai ser interessante a Biogás participar, será bem-vinda aqui nessa somatória de forças. Sim, claro, Léo. E Silmar também. Acredito que é um tema que, de fato, né, até pela quantidade de pessoas interessadas, e a gente sabe, né, da importância que tem, de como isso pode impactar a participação dos associados. E, claro, a Biogás, sim, gostaria, sim, de participar, e é um tema que a gente tem interesse, tem acompanhado, né, até por isso que está participando junto do evento, e vai ser um prazer para nós, sim. Vamos, sim, apoiar os nossos associados naquilo que a gente melhor puder fazer junto à ANEEL. Acho que seria essencial, Cristiane e Leonardo, a gente tentar agendar uma reunião com os associados para tratar desses temas. Seria imprescindível a participação da Karina, da Ana, que está aí junto com o Leonardo. E o Leonardo é sempre muito proativo e mais organizado do que eu. Então, se o Leonardo puder coordenar aí a nossa equipe aqui, o nosso esforço conjunto, né, Leonardo? Aí uma reunião aí online, híbrida, para tratar desses pontos, para não deixar o assunto morrer. A gente já agendar uma reunião conjunta, Cogen, Biogás e Única, para tratar dos temas aí das resoluções que tratam da MMGD e da própria lei, eventualmente. Então, né, Leonardo, eu acho que a gente já pode deixar como próximo passo essa tarefa. Obrigado. Parabéns a todos aí. Leonardo, encerra aí. Você é o cara que fornece as rosquinhas aí, bolacha. Pô, tô com uma fome, olhando aqui, ainda bem que daqui a pouco vou almoçar, viu? Você sempre é muito bem-vindo e convidado para estar presencialmente conosco. Agradeço novamente a parceria, Silmar, Cristiane também pela Biogás. Silmar, agora me falhou a memória. Que dia que é o nosso próximo seminário mensal?
28 de setembro, que é uma quinta-feira, às 10 horas, a Simple Energy, e trazendo aí a visão da comercializadora para o médio e longo prazo do setor elétrico, e o Leonardo vai trazer um associado para falar de tecnologia, sempre fazendo esse balanço. A parte mais comercial regulatória, mas sempre trazendo um ponto interessante de tecnologia, produtos. Isso aí a gente está fechando agora, né, Leonardo? Mas a data já está fechada. 28 de setembro, 10 horas. Então, estão todos convidados aqui para o nosso seminário. E vai ser híbrido de novo, né, Silmar? A gente tem que voltar para o 100% presencial daqui a pouco. Para matar a gente de fome de novo. Certamente vai ter pão de queijo dia 28 de setembro. No ano anterior, nós tivemos aqui na casa da Juliana, com a CPFL. Então. O Gilmar estava presente. Estava lá. Não, foi muito bom. Mas vamos repetir aí. Parabéns. Obrigado. Novamente agradeço aqui a presença de todos. E nos encontramos no dia 28. E em breve enviaremos aí os próximos passos da MMGB. Parabéns aí a todos. Valeu.